nome é Paula Cantelli, sou mestre em Direito do Trabalho pela PUC Minas, professora licenciada da Faculdade de Direito Milton Campos, também em Direito do Trabalho, e desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Bom, o trabalho escravo, mais do que nunca, diante do cenário político que estamos vivendo, ele faz necessário o seu debate, o seu estudo e o aprofundamento do conceito do trabalho escravo. Nós vivemos um momento de negação de direitos humanos e por isso que temos que repensar o trabalho escravo no Brasil. Meu nome é Rodrigo Bedran, eu sou mestre em Direito das Relações Econômicas e Sociais pela Faculdade Milton Campos, especialista em Direito do Trabalho e membro do Instituto de Advogados de Minas Gerais. Trabalho escravo, discussão necessária para o aflorar de uma mente consciente para que, de uma vez por todas, seja sepultada essa covardia que deveria ter sido feita em 1888. Meu nome é Daniela Andrade, eu sou doutoranda e mestre em Direito do Trabalho pela PUC, professora de Direito do Trabalho na Faculdade Milton Campos e advogada trabalhista. A discussão a respeito do trabalho escravo, nesse momento especialmente, é de suma importância, uma vez que a gente tem assistido o governo fazer esse desmanche com o direito do trabalho e desrespeitar o trabalhador e a dignidade humana reiteradamente. E eu sou Jairo Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá, foram 388 anos de escravidão, mas há 129 anos essa repugnância foi abolida no Brasil, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mas os impactos dessa fase da história do país ainda continuam presentes na sociedade. Novas regras assinadas pelo governo de Michel Temer podem dificultar o combate ao trabalho escravo e altera os conceitos usados pelos fiscais para identificar um caso de trabalho escravo. Uma das principais mudanças impõe a retenção de documentação pessoal com a finalidade de manter o trabalhador no local de trabalho. O Horizonte Debate de hoje discute sobre os retrocessos desse decreto. Doutores, obrigado pelo convite, pelo aceite do convite e pela extrema importância desse debate. Doutor Rodrigo, o que é essa repugnância? Eu vou aproveitar uma palavra que você usou quando a gente começou esse debate fora do ar. O que é a repugnância de falar em trabalho escravo em 2017? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, que gentilmente me foi feito e aceitei com o maior prazer. E estou aqui com grande honra para tentar expor um pouco o meu sentimento sobre este caso em específico. A repugnância, ela diz respeito, creio que repugnância no sentido amplo, por ser uma grande covardia desde os primórdios até a sua abolição em 1888. Acho que para abolir o trabalho escravo, que é o trabalho indigno, é o trabalho que nenhuma pessoa deveria ser submetida, deve ser feito uma política pública bem ampla, com vários focos de poder, tanto do executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário. E a restrição e a limitação de conceitos neste foco em específico, que é a conceituação do trabalho escravo, fez com que os auditores fiscais e todos os demais, todas as demais pessoas que combatiam o trabalho escravo perdessem um pouco a força e, consequentemente, este mal ganhasse força. Então, a portaria ela é contrário ao combate ao trabalho escravo. Doutora Daniela, só para situarmos o telespectador do Horizonte Debate, quando o doutor Rodrigo coloca que o fiscal, que é aquele sujeito, membro do Estado, mediador entre
o capital, entre o agronegócio, o poder e esse trabalhador, muitas vezes sem escolaridade, frágil, pobre nessa conceituação de trabalho. Esse fiscal, a partir de agora, ele tem que aferir algo de restrição da liberdade, restrição dos documentos, ou seja, aquela situação de uma fazenda lá em Manhuaçu, distante, por exemplo, de uma venda ou distante de alguma coisa. O sujeito é tirado lá do norte de Minas, colocado numa lavoura de café, ele dorme junto às baratas, aos ratos e aos morcegos, em um alojamento talvez muito distante de um vilarejo ou de uma cidade próxima. Ele tem que comprar da pasta de dente a comida do dono da fazenda, e isso é retirado do salário dele. Ou seja, nós não estamos falando aqui de um trabalho escravo, que é aquele do pelourinho, de amarrar o sujeito, chibatas, o capitão do mato. Nós estamos falando de um modelo novo de trabalho escravo. O que é isso? Vamos destrinchar um pouco mais isso que o doutor Rodrigo havia colocado. O que essa portaria, de fato, ela quer fazer? O que a portaria quer, de fato, é dizer que não existe mais trabalho escravo no Brasil. Porque Ou seja, pode fazer isso, pode tirar o sujeito lá do norte de Minas, colocar na lavoura de café, explorá-lo para vender para ele da pasta de dente a comida. Exatamente. E é isso mesmo. Porque da forma como a portaria conceituou o trabalho escravo, a gente não vai mais conseguir localizar ninguém que trabalhe, que seja considerado escravo na forma como está trabalhando. Então, o objetivo vai ser esse, daqui a alguns anos falar assim, olha, tem 3 anos que a gente não registra nenhum caso de trabalho escravo no Brasil, acabou a escravidão no Brasil. Lindo. Porque da forma como eles conceituaram, eles consideraram esse trabalho escravo que você descreveu lá das novelas, da chibata, do tronco. A pessoa tem que estar com aquelas bolas de metal amarradas aos pés, com total limitação de locomoção, para que seja considerado trabalho escravo. Quando, na verdade, nos tempos modernos, a gente tem o que a ministra Rosa Weber chamou de escravidão contemporânea, é uma forma de escravidão diferente. A pessoa trabalhar por jornadas exaustivas a ponto de morrer de tanto trabalhar, como acontece, não só no Brasil, mas em outros países, especialmente nos países orientais, a gente tem registros de pessoas que morrem por exaustão. Isso é escravidão. Mesmo que eu não esteja amarrado em lugar nenhum e que eu, teoricamente, possa fugir daquele local, eu estou sendo escravizado. E não é essa a forma como a portaria conceitua o trabalho escravo, de modo que esses fiscais vão chegar nas fazendas, vão ver as pessoas trabalhando nessas situações degradantes, mas quando forem fazer a conferência com que a portaria descreveu, isso não é trabalho escravo, não posso fazer nada com essa fazenda. Uma fazenda de 20 quilômetros à distância da, sei lá, uma estradinha vicinal, e o sujeito não tem acesso a caminhar 20, 30 quilômetros numa fazenda de feijão ali na região do Triângulo Mineiro, isso é restrição de liberdade. Doutora Paula, o que você pensa disso? É interessante, Jairo, acrescentando que os dois falaram, é que essa nova portaria, portaria 1129, ela cria uma restrição no conceito do trabalho escravo. Né? Ela cria uma restrição no seguinte sentido, ela amplia, aliás, ela restringe, desculpe, esse conceito que é definido pelo artigo 149 do Código Penal, e o artigo 149 do Código Penal, ele dá uma conceituação com base tanto na Constituição Federal, que é amparada em todos os pilares da República do Brasil, Federativa do Brasil, princípio da dignidade humana, princípio da liberdade, e também nas convenções internacionais. E esse conceito que nós temos, né, que sempre esteve em vigor desde 2003, com a alteração do Código Penal, é de que é crime, que é um tipo penal aberto, porque cabe, aberto por quê? Porque cabe ao intérprete da lei preencher essas lacunas impostas pela própria lei. Então, é proposital essa abertura no tipo penal. E o tipo penal diz o seguinte, que se constitui como crime de redução ao trabalho análogo de escravo, o trabalhador ser submetido a uma jornada exaustiva, o trabalhador ser submetido a um trabalho forçado, ao trabalho degradante e ser limitado no ir e vir dele, mas não quando for por dívida de servidão. Mas há uma restrição nessa conceituação
Por quê? A nova portaria, ela cria esse conceito de que o trabalhador, para ser considerado como trabalho escravo, ele tem que ter essa limitação no ir e vir dele, na liberdade dele de locomoção. E isso não faz parte do conceito da escravidão moderna, como muito bem falado pela ministra Rosa Weber. Eu vou repetir. Você não precisa de trancar o sujeito da porteira para dentro. Não. Mas se você transporta uma pessoa do norte de Minas para uma fazenda de feijão em Unai, que fica a 30 quilômetros de uma estradinha vicinal, e você não dá o mínimo de estrutura para que ele possa ir embora, não precisa de trancar ninguém. Esse sujeito está preso ali. É claro. Né? Agora... Muitas vezes até com os documentos, né, restritos em posse do empregador, sem que ele possa sair. E eu vou cobrar o sabonete do sujeito R$20, porque afinal de contas tem um custo para eu levar aquilo ali para dentro da lavoura. Chega no final da colheita, ao invés do sujeito pegar a graninha dele digna, ele é devedor do dono da fazenda. A prisão se dá muitas vezes até por meio de ameaça, porque tem muitos que sofrem esse tipo de ameaça. Você está livre, você pode sair a hora que você quiser, a porta está aberta, mas se você fugir me devendo e você me deve porque você comprou tudo aqui na minha venda, eu paguei sua passagem de vinda lá do Nordeste para cá, eu te mato, eu te pego, eu te prendo. A pessoa é hipossuficiente, ela precisa do trabalho, ela aceita o trabalho, muitas vezes ela, obviamente, não sabe que vai trabalhar nessas condições, e depois que ela já está lá presa nesse contexto de dependência e de total submissão a esse empregador, ela não tem mais como sair dali, mesmo que as portas estejam abertas. Então, esse conceito de liberdade, ele precisa ser atualizado para as novas formas de exploração que a gente tem no momento atual, né? Sim. E é uma falácia achar que essa realidade não existe no Brasil hoje, tá? Há um dado interessante que demonstra que entre 1995 a 2006, 22 mil pessoas, 22 mil trabalhadores foram localizadas nessa situação e foram retiradas dessa condição análoga à condição de escravo. Então, isso existe sim no Brasil. Minas Gerais, os dois estados que batem um recorde em termos estatísticos são Minas Gerais e Pará, que infelizmente demonstram que essa realidade não é distante, pelo contrário. Sim. Essa realidade está próxima. Daniela, Rodrigo, Paulo, eu acho que o banquete das ideias, um banquete podre, já foi colocado, mas eu queria depois contrapor, Rodrigo, algumas informações, por exemplo, como o ministro da Agricultura colocou, de que não há isso que você havia apontado, não. O que você pensa sobre política, o que você pensa sobre o trabalho? É simplesmente se deslocar até uma fábrica ou uma fazenda e voltar para casa? Há algo a mais implicado nisso. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.